O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Cuidar de você, esse é o plano. E Friburgo Shopping, perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Toda Manhã e já na expectativa, já na contagem regressiva para 2022, não é mesmo? Então, o que vamos fazer na cozinha? Fazer uma ceia legal, fazer uma ceia prática, fazer uma ceia assim, né, que traga harmonia, que traga prosperidade. Então, o nosso programa de hoje vai falar justamente disso, né? De prosperidade, de alegria, vai falar de coisas boas, vai falar do que a gente precisa interiormente, né? Entender o que a gente pode melhorar. Por quê? Nós vamos receber o I Ching de Cris Gurjão. A Cris, ela é maravilhosa e o I Ching é um oráculo chinês que traz, não adivinhações, mas fala do momento que a gente está vivendo. São as moedinhas, né? Que no caso dela vem da própria China e ela, através desse oráculo, ela obtém respostas com um livro específico. Então, nós vamos descobrir um pouquinho o que 2022 traz para a gente logo assim no início do ano. Daqui a pouquinho, então, a Cris estará aqui com a gente. E na cozinha, que tal lentilha para fazer essa prosperidade chegar mais perto de você? Dizem que a lentilha, né, traz sim essas boas novas. Diz que é bom comer lentilha na virada do ano. Então, a dica do nosso Toda Manhã hoje na cozinha é um arroz com lentilha, mas turbinado, porque a gente não ia fazer só um arrozinho com lentilha bobo, né? Vamos fazer um arroz com lentilha com várias coisas diferentes e você vai pegar o passo a passo comigo. Então chega mais, chega junto, seja bem-vindo. Toda Manhã está apenas começando. Um breve intervalo e a gente volta fazendo esse arroz bem saboroso para a sua ceia de Ano Novo. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Friburgo Shopping, perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. Friburgo Shopping, o shopping da praça. Um novo ano se aproxima. São novas e melhores possibilidades para você e para os seus. Aproveite, ame mais, ria mais, faça acontecer de verdade. Decore seu ano novo com muitas coisas boas. Cuide de você e do que lhe é importante. Desejamos muita saúde, muita prosperidade e realizações em 2022. Unimed Serrana RJ. Cuidar de você. Esse é o plano. Yamaha, a marca japonesa que há 51 anos está no Brasil entregando emoção e qualidade.
A marca que mais cresce em vendas nos últimos 5 anos. A marca mais premiada pelos brasileiros no Prêmio Moto de Ouro da revista Motociclismo. A marca com excelência no atendimento, reconhecida nos prêmios Consumidor Moderno e Reclame Aqui. Escolha Yamaha, você também. A vida passa na nossa frente, vamos todos juntos criar um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim. Oh, sim. CNSD Escola Jardim, matrículas abertas. Toda manhã está de volta, então vamos fazer o nosso arroz com lentilha bem saboroso para a ceia de Ano Novo? Então vamos lá. O que você vai precisar? A lentilha já está cozida. Cozinha, né, ao dente, que a gente chama, para ela ficar mais crocantezinha. Tá vendo? A gente percebe, né, cada pedacinho de lentilha aqui. O que nós vamos precisar? Arroz já está pronto. Você pode cozinhar a lentilha com o arroz. Eu não gosto muito não. Eu gosto de fazer separado e depois misturar assim os sabores que eu quero colocar. Então, lentilha cozida, arroz pronto, você pode fazer o arroz agulhinha, linguiça e bacon para dar aquele gostinho bom. Eles já estão também fritinhos. Isso tudo é o preparo antes da gente começar, né, a de fato misturar para que a gente possa levar ao forno, ok? Então, ó, linguicinha, aquela linguicinha fininha e o bacon. Tudo isso aonde? Paiol Caipira, que está ali esperando por você na estrada Friburgo-Teresópolis, em frente à Fiat Antonelli. É só aproveitar. Temos aqui também requeijão, que também é lá da Paiol, molho de tomate, tá? Nós vamos fazer aqui uma mistura com esses dois. E um pouquinho de parmesão ralado, um tomatinho sem pele e cebola. Nós vamos caramelizar essa cebola. Vamos deixar aqui um pouquinho de lado para que a gente possa fazer isso. Vamos começar nessa mistura que a gente precisa. Deixa eu tirar aqui tudo da frente para que o João possa mostrar aqui o que eu vou fazer. Eu vou dar uma temperada nessa lentilha, tá? Ó. Vamos dar então uma temperada nessa lentilha com um pouquinho de sal. Vou colocar o tomate. Aqui a gente só colocou sem pele. Aí a gente bota um pouquinho de sal em cima do tomate. Azeite, esse azeite Quinta da Beira, que é um azeite português, é lá da Paiol também. Ó, a gente azeita bastante. Essa delícia. Um pouquinho de noz moscada, porque vai dar um toque muito especial. Ó, com parcimônia, tá? Bota muito não, é pra gente dar aquele tempero gostoso. Se você não gosta de noz moscada, é opcional, tá? Mas primeiro faz essa mistura. A ervilha não, a lentilha, o tomate, já podemos colocar a linguiça e o bacon, ó, também misturados. Que cheirinho bom. E vou acrescentar aos pouquinhos aqui o arroz. Meu arroz, modéstia à parte, é gostoso. Se você quiser, pode me chamar para fazer o arroz aí na sua casa, viu? Porque eu faço um arroz bom mesmo. Todo mundo gosta do meu arroz. Ó. Engraçado que tem aí um monte de gente que fala assim, lava o arroz ou não lava o arroz?
tanto faz. Se você gosta de lavar o arroz, pode lavar. Se você não gosta, também não precisa, tá? O arroz hoje, principalmente o tipo 1, ele vem bem mais limpo, né? E se você gosta de um arroz mais soltinho, dá para você fazer sem lavar. Ó, apesar que eu consigo fazer um arroz soltinho lavado. Então, a gente mistura e aguarda um pouquinho, reserva, porque eu vou misturar também. Eu vou fazer agora a parte cremosa da nossa receita, que é o requeijão. Lá na Paiol Caipira, você encontra o requeijão em bag, né? Aqueles bags maiores de 1, 2 quilos. E você encontra também os potinhos, né? Os copinhos. Aí você pode escolher o que mais gosta. Aqui eu vou colocar o molho de tomate com um pouquinho de azeite. Sempre, né? Pensando no... Eu vou misturar esses dois ingredientes. O requeijão de copo, se ele estiver muito gelado, você pode botar um pouquinho no micro-ondas para ele dar uma derretida. E, ó, vamos misturar bem esses dois ingredientes para que a gente possa misturar ali no arroz. Ah, no lugar do requeijão, posso colocar maionese? Pode, só muito cuidado, né? Porque a maionese, dependendo de onde você vai deixar depois o arroz, a maionese sempre tem uma tendência maior, ainda mais com calor, de azedar. Então, preste bastante atenção nisso. Vou colocar agora essa cremosidade aqui no nosso. E vamos misturar. Não tem como dar errado, né, gente? Só tem coisa gostosa. Não tem como dar errado. Olha que delícia. O segredo tá em fazer assim, em partes, tá? Ao invés de, misture tudo. Não, é bom você fazer isso aos pouquinhos, para que fique tudo bem misturadinho. Faltando a cremosidade, faltando o azeite, faltando o tempero. Se você mistura tudo de uma vez, às vezes uma parte fica mais salgada, outra fica mais cremosa. O ideal é fazer desta forma. E como vai para o forno, é importante que a lentilha esteja al dente para que nessa mistura toda que a gente está fazendo aqui, ela não fique empaçocada, né? Aí nós vamos levar para o forno, numa vasilha bem bonita. Essa vasilhinha aqui é um xodózinho que eu tenho, viu? E ela fica bem bonita. Ó. E bem... O que acontece aqui? A gente tem um rendimento muito bom com essa receita, principalmente para famílias grandes, e o interessante é que pode ser só esse prato, tá? Porque na noite de Réveillon, todo mundo quer se divertir, aproveitar, né? Brincar, dançar, pular, fazer um karaokê, né, com a família. Sempre lembrando, né, a gente ainda está em meio à pandemia e é importante que não aconteçam aglomerações de forma errada. A família, todo mundo vacinado, todo mundo já sabendo como é que está todo mundo. Aí sim,
é a hora da gente se reunir. Eu, por exemplo, fiquei em casa, né, no ano passado e esse ano eu também quero respirar um pouquinho mais aliviada. Foi um ano complicado e a gente precisa ter esse sentimento de um pouco mais de liberdade, sim, mas com toda a precaução, sempre. Meu arroz, então, vai para o forno com um pouquinho de queijo parmesão aqui por cima. E enquanto ele dá essa gratinada no forno, 180 graus, 200 graus pode ser, eu vou caramelizar a cebola. O que você vai precisar? Uma frigideira, tá? Uma frigideira com a boca mais aberta, né, que a gente fala, porque fica mais fácil de você conseguir uma cor bonita para essa cebola. Azeite. Vamos azeitar, deixar essa cebola dar essa... Vamos deixar um pouquinho ele esquentar, esse óleo. Eu tenho sal, açúcar, a cebola picada, pode ser em rodelas, tá? Não tem problema. Eu prefiro ela um pouquinho menor. E molho de soja, tá? O molho de soja vai dar uma cor bonita e a gente só vai colocar depois que a cebola estiver bem caramelizada, né? Nesse açúcar. Porque se a gente colocar antes, muito antes, o molho de soja ele amarga. Então a sua cebola não vai ficar legal. Então aqui, ó, com a panela já no fogo. Azeite. Vamos fazer o barulhinho aqui com a cebola. Vamos deixá-la fritar um pouco. Ó. Para que ela fique bem suculenta. No azeite é a opção, tá? Ah, eu não tenho azeite. Aí bota óleo, não tem problema. Só não coloca manteiga, porque senão não vai ficar bom. Não para essa sugestão aqui que a gente vai dar. O bom mesmo é no azeite, porque ela fica mais gostosa. Eu tenho aqui o açúcar, que eu vou colocar já já. A cebola já está num ponto que, olha só, mostra aqui na câmera de cima, ela já está um pouquinho mais dourada. Ó, ela já está com uma cor mais bonita. Hora de colocar o açúcar. Nós vamos dar uma boa caramelizada nessa cebola antes de colocar o molho de soja. Tá um cheiro maravilhoso, né? Eu, por exemplo, eu até costumo fazer essa receita, ao invés de usar a cebola, eu coloco o alho poró. Sou esperta. Nada, eu não curto muito a cebola, né? Mas a receita mesmo certa é com a cebola. Mas quem não gosta pode fazer assim, fazer isso tudo mesmo que eu tô fazendo aqui e fazer com o alho poró, tá? Vamos deixar aqui um pouquinho que ela vai caramelizar, ela fica com uma cor muito bonita, né? Porque o açúcar dá essa cor, olha só, ela já vai ficando, vai colocando aqui, ó, as beiradinhas para dentro e deixando que ela fique bem saborosa. Eu tenho certeza que esse cheiro vai todo mundo buscar e perguntar o que você está fazendo, tá? O sal aqui, eu não vou usar, porque o molho de soja já é bem salgadinho. Então, a gente usa somente o molho de soja, tá? Se você não quiser usar o molho de soja, você pode usar o sal, tá? E deixar que ela fique com uma coloração um pouco menos marrom, né? Porque o molho de soja vai fazer isso. Ela vai ficar mais clarinha. Mas também pode, porque o que vai caramelizar mesmo é o açúcar,
Olha como já muda. A gente vai só mexendo. Não pode fazer isso com a roupa que você vai para a festa, com a roupa que você vai receber a tua família, porque senão você vai ficar acebolada, tá? Então, faça isso antes de tomar banho, porque realmente fica, né? A cebola, ela dá esse cheiro e a gente fica acebolada. Então, faça isso antes de tomar o seu banho. E o arroz, enquanto ele está no forno, já já eu vou retirar e vou colocar aqui essa cebola por cima para que a gente possa servir o nosso arroz caramelizado. Arroz com lentilha, bem gostoso para o Réveillon. Diz que dá sorte, então vamos apostar, né? A sorte é uma coisa importante na vida da gente, mas a gente também faz a nossa sorte, né? A gente faz as coisas acontecerem. Olha como é que ela já está ficando bem gostosa, bem bonita. Molinha, mas ao mesmo tempo crocantezinha também. E já podemos colocar o molho de soja. Ó. Pronto. Nossa cebola já está no ponto. Eu vou pegar aqui. Onde que eu vou botar o... Vou botar aqui em cima desse pano de prato mesmo. Vamos pegar aqui. Tem outro pano de prato? Me dá esse verde mesmo. Vamos tirar o arroz. Nossa Senhora! Não tem como dar errado, gente. Só tem coisa gostosa. Desligo aqui o fogo. E vamos acrescentar aqui essa cebola por cima do arroz. Bonito, Lídia? Essa cebola, gente, realmente dá um toque pra lá de especial. Vale a pena fazer o arroz com lentilha e a cebola caramelizada. É um prato bem fácil e é um prato que pode ser servido somente ele. Você pode até fazer uma entradinha, né? O que você quiser, mas é fácil de conseguir um bom resultado para a ceia somente com esses ingredientes. E rende muito, tá? Aqui tem um copo de arroz que eu fiz, porque eu dividi, eu até fiz 2 copos, mas eu dividi. E 250 gramas de lentilha, que também está dividido. Então, essa daqui já dá muito bem para 4, 5 pessoas. Então, você fazendo aí 2 copos de arroz e 250 gramas de lentilha, você já tem, ó, uma boa ceia de Réveillon de uma maneira bem gostosa e bem especial. Gostou da dica? Daqui a pouco estará no nosso site tvzoom.com.br/toda manhã. Nós vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco, Cris Gurjão, vamos falar sobre o I Ching. O que o I Ching nos traz de alento, conforto e de mensagens para o ano de 2022. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Friburgo Shopping.
perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. Friburgo Shopping, o shopping da praça. Aqui no Varejão você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para pronta entrega. Material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção, preço bom. O Liberacred, produto da Yamaha Serviços Financeiros, chegou para tornar seu sonho possível. Ele é ideal para quem quer fazer uma compra planejada e para quem está com dificuldade de conseguir a aprovação de um financiamento. Escolha o produto que deseja e o valor de entrada e parcela ideal para o seu bolso. Não espere mais, faça agora mesmo o seu plano. Liberacred, o jeito mais fácil de ter a sua Yamaha. Um novo ano se aproxima. São novas e melhores possibilidades para você e para os seus. Aproveite, ame mais, ria mais, faça acontecer de verdade. Decore seu ano novo com muitas coisas boas. Cuide de você e do que lhe é importante. Desejamos muita saúde, muita prosperidade e realizações em 2022. Unimed Serrana RJ. Cuidar de você. Esse é o plano. Yo, Todo mundo tem direito a ser alguém. Vestibular Enem, eu tô de boa, na boa. Colégio Nossa Senhora das Dores. Da educação infantil ao novo ensino médio. Matrículas abertas. Estamos de volta com o Toda Manhã e estamos nessa semana aí já esperando o ano de 2022 chegar, não é mesmo? E é claro que a gente gosta de saber como será o próximo ano, as expectativas, as nuances, o que 2022 promete para cada um de nós. E não só individualmente, mas coletivamente. Hoje nós vamos ter aqui o I Ching. E quem traz esse I Ching pra gente é a Cristina Gurjão, nossa querida, né? O ano inteiro. Seja bem-vinda, Cris. E lembrando, né? Você tem que vir mais aqui, viu? Porque pois é. Tá só final do ano ainda. Seja bem-vinda. A gente passou por esse tempo difícil, né, Lu, de pandemia e de afastamento e tudo, mas a vida volta ao normal, né? A gente retoma, né? Sem dúvida. A gente tem que estar retornando aos poucos, né, Cris? Aos pouquinhos a gente vai obtendo nossos espaços novamente. Até essa parte mesmo de previsão, de leitura, com uma visão assim mais pro ano seguinte. Ano passado eu não fiz nada, eu não tive, assim, parece que uma voz me disse, não faz nada. Fica quietinha, não né? tem como prever, não é para prever, entendeu? Esse ano eu acho que as coisas já estão de uma maneira mais claras, né? Então acho que já dá pra gente refletir um pouquinho sobre isso. E olha, nós estamos tom surtom, muito chique isso, né? Como é esse ano de 2022 nas cores? Eu ontem liguei para ela e perguntei. Pois é. Eu nem tinha pensado nisso e eu dei uma pesquisada e eu vi que pela astrologia o planeta que vai reger o ano é Mercúrio. Fiquei muito feliz porque é o meu planeta, né? Então, Mercúrio, na minha concepção de cores, Mercúrio, ele vai nessas gamas de cores que a gente está. Essas cores começam em touro. Touro é bem laranja, Mercúrio já vai diminuindo, entendeu? Então, touro seria um coral, depois Gêmeos um laranja amarelado, Câncer ainda pega um pouco de amarelo, depois vai esverdeando, entendeu? Isso é a maneira como eu lido com as cores no mapa, porque eu jogo o arco-íris em cima
da mandala, Sim, sabe? sim. Tem várias formas de você ver cor de planeta, essas coisas todas. Eu uso essa escola. E essa cor, ela traz o que pra gente? Essa cor traz. Quanto mais laranja ela for, mais criatividade ela traz. Então é o que a gente chama de plasmogenia. É a capacidade de criar, mas criar no material. Um projeto arquitetônico, um novo livro, algo na cozinha. É a criação concreta, não é a criação imaginativa, é a criação concreta. É o que eu vou realmente realizar, tá? E à medida em que ela vai amarelando, ela vai puxando para a espiritualidade. Então, a força espiritual que está contida no laranja, porque o vermelho, o laranja e o amarelo, eles são o vermelho com menos tons. Sim. Né? Então, ele está contido aí a força vital, está contido a espiritualidade, está contido tudo que pode fazer com que essa plasmogenia seja uma coisa mais elevada, vamos dizer assim. Sim. Tá? Então fica a dica. Acho muito bom que esse ano seja um ano de criatividade, porque a gente está precisando criar, inventar, se reinventar, fazer coisas novas. Então eu acho bom, eu fiquei feliz. E Mercúrio é o deus da comunicação, né? Perfeito. Então ele leva e traz, ele é o que agita a nossa área, né? Da comunicação. Então, o I Ching, né? Vamos uma breve explicação novamente. O que é o I Ching? O I Ching é um oráculo chinês milenar que é usado para autoconhecimento na China. O Oriente é todo muito espiritualizado e todo muito guiado por energias e por mestres, né? Então o I Ching, que é esse livro aqui... Deixa eu mostrar. Eu já conheço esse livro há tanto tempo. O I Ching, esse livro, ele tem aí os 64 recados do I Ching pra gente. Como que esses recados chegam a nós? E ele tem uma releitura de Confúcio, tá? E o prefácio dele é de Jung, é lindíssimo. Então, como que esses recados chegam pra gente? Eles chegam através de um jogo que a gente faz com as moedinhas, as minhas são chinesas mesmo, tá? E tem uma contagem que você faz, eu normalmente boto em cima de um paninho branco, né? E aí a gente faz uma contagem que vai formando linhas. São como é o nome mesmo? Hexagramas. Hexagramas, né? Tá vendo? Sim. Você vai jogando, isso não interessa a gente falar muito aqui, porque quem se interessar tem que comprar o livro e começar a praticar. Sim. Porque o próprio livro ensina como é que joga, tá? E aí você tem dois tipos de leitura. Um que não muda nada, tá? É um hexagrama só. Seria uma coisa só assim. E tem um outro que é uma mudança dessas linhas formam um outro hexagrama, né? Então eu digo que quando tem um só, o I Ching quer ser curto e grosso. Não precisa de... Esse ano tem um ano. Esse tem dois. Tem dois, sabe? E aí quando tem dois, o que acontece? Esse aí é o primeiro. O segundo é esse aqui. Aí, o que significa? Significa uma continuidade. Tipo, se você fizer o que o primeiro hexagrama colocou para você, com sabedoria, obedecendo ao mestre, seguindo o que o mestre diz, aí você vai ter uma consequência no segundo hexagrama. Aí ele te diz mais ou menos o encaminhamento qual é. Sim. Entendeu? Então essa seria a leitura completa do I Ching. Então, assim, é uma leitura para muitas pessoas difícil, não é todo mundo que interage com o I Ching. Foi o meu primeiro instrumento de autoconhecimento através de uma forma mais de instrução, né, de orientação.
E eu me identifiquei muito com ele desde o início. E eu digo que, assim, para mim, o I Ching é 100% de acerto. Sim, eu acho ele maravilhoso. Para mim é 100% de acerto. Às vezes eu não entendo muito, aí anos depois vou lá, olho e digo, caramba, era aquilo. Era aquilo. Entendeu? Então eu gosto muito. E como eu não gosto de adivinhação, você sabe disso, sim, né? Todas as práticas que eu faço de holísticas, elas são mais de autoconhecimento, desenvolvimento, tendências, do que de adivinhação propriamente dita. Sim. Então eu acho muito bom a gente ler o I Ching para assim, o ano, para uma situação, uma coisa mais ampla. Né? Ele atende bem, ele orienta, as nossas demandas. Né? E o que o I Ching reserva para 2022, né? Pois é. No coletivo, né? Eu fiquei muito satisfeita quando eu abri, porque o hexagrama principal foi esse, Lu, você mostra aí, que agora já é mesmo da leitura. E esse hexagrama é o poço. Então, é um dos poucos hexagramas do I Ching que fala de alimentação, que fala de suprir através de comida, de alimento, tá? E ele já diz, né, inicialmente, na abertura dele, na descrição inicial, ele já diz que o poço é uma inesgotável dádiva de alimento, indicando, então, uma fertilidade para o próximo ano. Então, é um ano que vem para nos trazer de volta tudo que a gente perdeu, né? E, juntando com o que a gente falou da criatividade, da plasmogenia, vamos beber água desse poço, para a gente poder se energizar e conseguir criar e fertilizar tudo que a gente está precisando para a nossa vida, para o nosso país, para o nosso estado, nosso município e para o mundo, para o nosso planeta. Porque nós não somos isolados, né? Nós vivemos num todo. E as pessoas estão esquecendo muito isso, então elas estão localizando muitas dificuldades. Aqui está tudo muito caro, aqui está com isso assim, aqui a gasolina está muito... Não é aqui, gente, é no mundo. Vamos olhar para o mundo? Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos e eu falei com ele essa semana, ele falou, a gasolina nos Estados Unidos duplicou. Todos os preços aqui aumentaram. Nós estamos com um problema sério de abastecimento. A Europa também. Então, gente, não é olhar só para mim ou para nós aqui perto. É uma coisa muito mais ampla. Sim. É um mundo que se reestrutura. Né? Então, aí ele continua dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz que o poço é uma coisa imutável. Da mesma maneira que descobriram lá no Oriente o primeiro poço, cavar a terra, encontrar água no fundo e puxar com um balde, ele continua com essa estrutura até hoje. Então a arquitetura mudou, as casas se transformaram, o mundo se transformou, mas o poço é o mesmo. A água está ali. A água está ali. E ela tem que ser preservada. E ela vem daquele mesmo jeito. Ela abastece e então, tipo, assim, a gente não precisa se preocupar. A água nos sustenta e o divino protege a água lá no fundo do planeta para que a gente possa usar um poço artesiano, né? A gente tem um ciclo, né? A chuva que filtra, vai para dentro. Nós aqui no Brasil temos 2 aquíferos poderosíssimos, né? Graças a Deus. Então, ele diz, você pode mudar de cidade, pode mudar de país, mas você não muda um poço de lugar. Ele está ali e ele fica para abastecer quem estiver ali perto, né? Ele continua matando a sede das pessoas que vão e vêm, né? É a função dele. Então, o oráculo quer nos dizer com isso que existe uma estrutura imutável nas necessidades básicas das sociedades que precisam ser reconhecidas. As essências, né? O que não pode mudar, as tradições, né? As referências,
o amor ao próximo, a caridade, a família. A base, né? A base. É o que ele chama de imutável como o poço. É isso que nos fornece a água. Se você quebra isso, o poço vai secar, porque você não vai mais lá buscar, entendeu? Então, muito interessante. Num momento de muita turbulência, de muitas discussões, de muitas mudanças de valores, a gente pensar na essência, né? No que é imutável em nós mesmos, né? Porque o ser humano, ele evoluiu muito biologicamente, né? Ele criou um sistema límbico intelectual. Porém, o emocional do ser humano é exatamente igual ao do homem de Neandertal. Ele não mudou, ele não evoluiu. Então, as emoções básicas, a raiva, o medo, né? O nojo, elas permanecem até hoje porque elas foram o que preservaram o ser humano para nós chegarmos até onde nós estamos. Só que hoje nós temos como trabalhar essas emoções. Então nós não estamos mais lutando com um tacape por uma caça. Nós estamos lutando pela nossa sobrevivência, mas por quê? Pelos nossos valores imutáveis, que estão até hoje, né? Então ele tem uma essência profunda em relação à vida e diz que ele é inesgotável, existe para todo mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, e equilibrar as forças que nos regem. Isso que eu estou falando, né? Esse emocional biológico que não evoluiu, ele precisa ser trabalhado. Você precisa entender o porquê da sua raiva. Por que ela vem exatamente igual a do homem de Neandertal, mas você está no século XXI? O que causou essa raiva? Por que eu estou assim tão primitiva nos meus sentimentos, né? Então, isso é que tem que ser trabalhado, né? Ele diz que as necessidades mais vitais do indivíduo podem muito bem ser preservadas sem guerras, sem contendas. No mundo, no momento em que a gente está no planeta, a gente já tem que ter essa capacidade espiritual e elevada de trabalhar essas emoções sem briga, sem dissoluções, sem ofensas, né? Tem que ser uma coisa, né, que, apesar das diferenças individuais, os fundamentos da natureza humana são idênticos, né? Pois todos contêm a centelha divina em seu interior. Esta frase está no I Ching. Perfeito. Tá? Não é interpretação. Então, isso é um recado muito forte para o nosso ano. Vê de novo aí. O oráculo ressalta que, apesar das diferenças individuais, os fundamentos da natureza humana são idênticos, pois todos contêm a centelha divina em seu interior. Lindo isso. Somos todos iguais, nascemos todos iguais. Nascemos todos puros, nascemos todos sem raiva, sem nada. Quando a gente nasce, que vem ao mundo, a gente chora porque encontrou a vida, né? Mas quando chega todo mundo igual. Verdade. Né? A vida é que vai nos transformando, né? E a gente precisa cada vez mais olhar com cuidado para essas transformações que acabam se transformando em coisas negativas. Eu li muito esse ano assim, que o vírus veio, porque ele vem sempre, para nos trazer recados. Os vírus precisam vir à humanidade de tempos em tempos, para trazer recados e ensinar à humanidade coisas que ela não sabe ainda. Então, na medida em que a gente aprende, ele vai embora. Aí precisa de outro daqui a um tempo. São as lições, né? São recursos que a vida biológica usa para nos mostrar isso aqui. Olha só, vocês são todos iguais. Por que vocês estão se sentindo diferentes? Tá difícil isso, não é? Então, ele reforça a importância da gente não deixar as convenções que são criadas pelo homem, tá? Impedir a consciência dessas nossas raízes verdadeiras, né? Da nossa condição imutável como um poço. Né? Qualquer interferência violenta nesse processo
ele diz que pode causar um colapso no autodesenvolvimento dos seres e sociedades. Então, veja bem, talvez a razão das crises que vimos enfrentando na atualidade tenha a ver com isso. Porque nós estamos causando rupturas, dissociações nos valores fundamentais da sociedade, né? Então, disruptura é uma palavra que a gente ouve muito hoje, né? Que seria isso, seria você sair da sua essência. Então, assim, tem que se inventar uma forma de você ter consciência social. Não, a consciência social está dentro de cada um. Ela pode ser praticada por um judeu, por um católico, por um muçulmano no Brasil, na China, no Japão, no Polo Norte, no Polo Sul, da mesma maneira. O que é a consciência social? Você esticar a mão para uma pessoa que está precisando, né? É você sair de dentro desse seu eu profundo, dessa centelha divina, e olhar para o outro como um ser divino também, né? Agora, não importa, as regras são criadas pelo homem. Elas são importantes, elas nos regem, mas elas não podem causar disrupturas. Elas têm que seguir essa essência que nos acompanha. Então, em uma imagem bem poética, ele nos lembra que a madeira que faz as engrenagens do poço funcionarem, porque é tudo de madeira, né? Representa a vida orgânica das plantas beneficiando a vida humana. Então, olha só, a água, a luz, né, que chega até o vento que ele vai receber na hora que sai dali de dentro e a madeira que transporta ele. Os 4 elementos ali funcionando ali, né? Então, ele diz que olhar o poço sob esta visão nos chama a atenção para a necessidade de promover uma vida mais cooperativa em nossas sociedades. Então, a cooperação não é a dominação. Não mesmo. A cooperação é mãos dadas. É como a gente pode criar essa corrente que, de uma certa forma, foi criada na pandemia. E cada um é uma peça dessa engrenagem, né? Cada um tem a sua Nós função. somos uma parte, a centelha divina está dentro de nós, mas ela é o todo, então nós todos somos isso. Cada um é capaz de tanta coisa. E ele, então, faz uma advertência a respeito de momentos em que o poço não pode ser usado, porque ele está sendo reformado. Entendeu? Para que ele está sendo reservado? Para preservar a água, né? Então, nesse momento, ele diz que na sociedade humana também há momentos em que é preciso parar para uma reorganização interior. E eu acho que ele está falando aí da pandemia, né? Vamos pedir um intervalo comercial, porque está na hora. Aí a gente volta ainda complementando, né? Deixa eu só complementar uma frasezinha. Ele diz que essa reorganização interior, mesmo que possa parecer carência, é o desenvolvimento da força e habilidade espiritual que trará abundância para a coletividade no futuro. Essas paradas para limpar o poço, para consertar o poço. Não é uma carência, é um momento de limpeza para que o poço possa continuar possa ser preservado, né? Alimentando as sociedades. Respira fundo, né? Um breve intervalo comercial, a gente ainda volta falando sobre o I Ching, né, para o ano de 2022, com Cristina Gurjão. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano.
graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, mais da metade dos brasileiros não tem alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Eu agradeço a Deus e oro por vocês. Doe agora, lbv.org. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para uma versão mais atual? Chegou o Corolla Fest. Condições imperdíveis em 3 versões de Corolla. Pegamos até 100% da FIP no seu Toyota usado. E a primeira parcela só após a Páscoa pelo Ciclo Toyota. Isso mesmo, a primeira parcela só para depois da Páscoa. E na compra de um Corolla Cross, você ainda leva um vale presente de R$500. Venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Toda manhã está de volta, a gente continua aqui com a Cristina Gurjão falando sobre o I Ching, né? 2022, qual é a mensagem do I Ching para o próximo ano que já está chegando. Agora nós vamos para a explicação desse hexagrama. O mutante. O mutante. A preponderância do grande. Isso. Bom, ele diz, depois que ele diz tudo isso, né, dessa questão, da centelha divina, que a gente precisa se unir, que isso está dentro de todo mundo, a colaboração, os 4 elementos, tudo isso, ele diz o seguinte: esse hexagrama tem uma situação de fragilidade. Então, se você não faz o que o outro diz, você cria uma fragilidade. É a hora de você buscar um reforço, tá? Então, essa fragilidade que a gente está vivendo, essa incompreensão entre os povos, entre as pessoas, ela não pode perdurar, tá? É preciso uma ação rápida para modificá-la e evitar o pior. O que é o pior? É que a estrutura está no meio e as pontas estão frágeis nesse hexagrama, tá? Então, essa estrutura tem que ser reforçada para que não destrua tudo que já foi construído, tá? Então, ele diz que há uma força que ameaça a viga mestra onde o telhado se apoia, né? Então, são forças adversas, são forças opostas, são forças, né, o yin e o yang, né? Aí vem os conflitos, essas questões todas. As brigas. Esses desentendimentos, né? E ele diz que essa é uma situação excepcional e aconselha a se tomar medidas imediatas para evitar que a estrutura despenque. Então, assim, tudo que já foi conquistado, que está ali naquela estrutura, né, central, que ele chama lá no outro hexagrama de o imutável, todas as pessoas que acreditam realmente nessa essência divina, né, essa centelha, essas pessoas têm que se unir para que essa estrutura não desabe, porque a força está nelas, tá? Então, é uma falsa ilusão de fragilidade, porque a estrutura mestra ela é muito forte, desde que se tome uma atitude. Eu vou mentalizar, eu vou meditar, eu vou acreditar, eu vou aonde a minha intuição me diz que está o positivo, né? Onde está a melhora, onde está o progresso. Eu vou me dirigir para esse centro forte, né? Então, ele diz, porém, essa ação tem que ser veloz e aí ela vai ser proveitosa. Pois apesar do forte pesar demais, ele está no meio, no centro de gravidade. Então, desse modo, a ação correta evita rupturas na estrutura ameaçada. Há uma ameaça. Há uma ameaça. Há uma ameaça da não compreensão de tudo que o primeiro hexagrama fala. Existe um poço, o poço nos alimenta, ele é imutável, ele faz parte da nossa estrutura divina, mas a gente tem que cultivar, a gente tem que preservar, a gente tem que acreditar. O pensamento tem que ser positivo. Não sei, tá difícil, não consigo enxergar a luz no túnel, mas ela tá lá. Eu sei que ela tá lá.
E eu vou colaborar para que ela apareça o mais rápido possível, né? Então, ele aconselha que a resolução dos problemas que surgirem durante o ano que sejam feitas de forma suave, sem violência, o que vai trazer sucesso para as dificuldades a serem enfrentadas neste momento de transição. De novo, nada de conflito, nada de brigas, compreensão. Vamos olhar, o que essa pessoa está me mostrando, né? Será que faz sentido para mim? Será que bate lá dentro, na minha estrutura imutável? Vamos pensar. Vamos pensar. E não empurra. Não é como eu penso, não é do meu jeito, não quero. Nem escuta, Nem escuta, né? Então, nessas situações, mesmo que esse homem superior que detém a preponderância do grande esteja só, não se deve afligir por isso, tá? E isso funciona em todas as estruturas da sociedade. Se uma mãe está se sentindo só porque na casa dela os adolescentes estão rebeldes, etc e tal, não, isso faz parte. Eu não vou, essa força que tem dentro de mim, ela vai reestruturar o que precisa ser reestruturado, né? Então, que a gente precisa ter consciência que as dificuldades são como as águas de um lago que transborda. Ele logo vai baixar. E quando ele baixa, ele fertiliza, ele traz novas flores, né? Ele traz vida ao seu redor, né? E esse pensamento de que o lago pode transbordar e eu posso estar com ele até aqui, mas ele vai baixar, ele nos traz alegria. E isso é a fé, né? A fé é alegria. Quando você tem fé, quando você acredita que tem algo maior se processando dentro daquela tragédia, daquela desgraça, daquele momento, né, que as pessoas dizem assim, mas como ter fé na hora em que as coisas estão tão ruins? É nessa hora que tem que ter fé. É isso aí. Quando você está numa festa bebendo champanhe, eu não precisa de fé nenhuma. Entendeu? Você precisa de viver, né? Aproveitar. Agora, na hora em que você abre a carteira no fim do mês e caraca, e agora? Tenha fé. Vai se resolver. Eu vou conseguir. Então, esse é o recado dele, né? É assim que se faz a preponderância do grande. Porque essa viga mestra, que é a sustentação dessa estrutura, é a centelha divina que está dentro de nós. E é cada um de nós, né? Formada por cada um de nós que acredita, que tem fé, né? Que pode colaborar com esse aumento, essa elevação de consciência para melhorar o mundo. Porque a gente é dominado pelo ego. Muita coisa. O ego é intelecto, consciência e espiritualidade. Então vamos deixar o ego no lugar dele. Vamos dizer pro ego, olha só, cara, fica aí quietinho no teu canto. Obrigada. Tá? Que a consciência está chegando. Mas a minha consciência me diz que isso aí que você está falando é um círculo vicioso, é um padrão que eu posso cortar. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que é uma mensagem muito forte. Muito profunda. Profunda, forte. E todo mundo tem que estar muito... E ela mexe com todo mundo. Muito. Ela mexe com todo mundo. Né? Todo mundo precisa da água para sobreviver. Todo mundo precisa do poço. Se nutrir, né? Todo mundo precisa do poço. Cris, mas nosso tempo é curto. Eu queria só que você terminasse o programa falando que eu tô doida logo pro lançamento. Ela vai fazer uma tarde de autógrafos. Vou. Esses 2 livros maravilhosos. Esse é o mais novo, né? Esse aqui é uma... esse foi publicado mais novo, mas é uma reedição. Aqui, uma reedição que... como se comunicar com anjos e elementais. Coisa mais linda. E o tarô no coração do Evangelho, a luz da nova era. São esses 2 livros aqui. Ela vai fazer uma... eu vou fazer em março, porque agora eu acho que o ano já está voltado para outras coisas. Eu vou fazer lá na nova livraria, na Macondo. Sim. Naquela rua Monsenhor Antônio
José Antônio José Teixeira. Antônio Teixeira, Sim. Que agora mudou de Rua nomes. da Rádio Sucesso, todo mundo conhece. Rua da Matriz, Rua da Rádio Sucesso. Antiga Rua São João. Antiga Rua São João, E eu já estou conversando lá com as meninas que assumiram lá a livraria. Nós vamos fazer... Eu vou expor as pranchas que a minha prima ilustrou os 2 livros. Legal. E nós vamos fazer uma exposição das pranchas originais, das cartas do baralho, que a gente fez. Eu fiz uma adaptação, o livro conta isso, de 21 sentenças do Evangelho com os 21 arcanos do tarô, tá? E a gente criou um baralho que junta os 2 simbolismos, do tarô e das sentenças. Lindo. E o dos Anjos é um livro que foi o meu primeiro livro lançado. Eu já fiz uma reedição dele, que teve muito sucesso. E agora eu fiz essa edição, que é uma edição de luxo. Ela é toda colorida, minha prima fez as aquarelas. Lindo. Eu também fiz uma revisão de algumas coisas. E é o meu xodózinho. Aliás, esses 2 são os meus 2 xodózinhos. Mas a pandemia me pegou pelo pé. Sim. E eu não pude fazer nada para divulgá-los. Quer dizer, fiz algumas coisas, mas eu acho que uma tarde de autógrafos é muito bom, né? Estou aguardando ansiosamente. Isso. Em março do ano que vem estaremos aí. Bom, seja sempre bem-vinda, né? Obrigada, amor. Eu sempre falo que as portas da casa e do coração estão abertas com boa vontade. Obrigada, amor. Então, eu também adoro vir aqui. Isso aqui é um pouco minha casa. Verdade. Então seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Até ano que vem. Até o ano que vem. E você aí de casa, o Toda Manhã vai ficando por aqui, mas volta ainda essa semana falando sobre essas previsões para o ano de 2022. Um grande beijo e até a próxima. Manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ, uma nova Unimed, crescida e cheia de vontade de cuidar de você. E Friburgo Shopping, perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.